professor William aqui na área. Dando seguimento aí ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre o reino Monera, tá? Que é o reino das bactérias. E a gente vai ver que as bactérias não são todas iguais não, tem diferença entre elas, entre grupos de bactérias, digamos assim. Falamos sobre os vírus, em capítulos passados, que são aqueles acelulares, ou seja, não possuem célula e são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Só tem metabolismo quando está parasitando alguma célula. No caso das bactérias, elas são seres celulares, possuem célula, mas são procariontes, ou seja, são aqueles organismos que possuem material genético disperso dentro da célula, diferente de nós que somos eucariontes. Possuímos material genético dentro de um núcleo. E nesse capítulo especificamente a gente vai ver as características gerais dessa bactéria. E os outros capítulos basicamente serão sobre bacterioses, ou seja, doenças causadas por bactérias. Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens de bactérias, né? Causadoras de doença, algumas, como no caso aqui a gente tem quatro bactérias do gênero Clostridium. Então a gente tem a Clostridium tetani na primeira imagem, que ela tem aquela conformação ali, parece até uma lupa ou algo do tipo. Ela é causadora do tétano, aquela doença que a pessoa se preocupa quando ela se corta com algum material enferrujado, enfim. E a gente tem ali embaixo a Clostridium botulinum, que é a causadora do botulismo, e também é dessa bactéria que a gente extrai a substância para fazer o botox, que o pessoal usa para aplicar na pele e dar aquela rejuvenescida, deixar a pele mais firme. Então, só alguns tipos de bactérias são causadores de doença. O botulismo principalmente leva à morte muito rápido, mas que você pode meio que tirar alguma coisa boa delas ainda. E aí a gente tem formas diferentes dessas bactérias. A gente tem a tetani, que parece uma lupa. A gente tem a Clostridium, que é um bacilo. A gente tem a Clostridium difficile, que também é um bacilo. E a gente tem a perfringens, que tem essa forma aí de vários... parece que são várias estruturas juntas umas às outras. Então, falando basicamente sobre o domínio que essas bactérias estão ali presentes, a gente tem o domínio Archaea, que é referente a bactérias primitivas. Tá? Archaea vem de arqueológico, uma coisa meio primitiva assim. Então, são aquelas bactérias que vivem em ambientes totalmente impensáveis para outros seres vivos. A gente chama essas bactérias de extremófilos. São aquelas que vivem em ambientes totalmente extremos, sei lá, beira de vulcão, fundo do mar, muito fundo mesmo, onde a pressão é muito alta, lugar com muita radiação, enfim. São locais que outras bactérias comuns não iam conseguir sobreviver. Então ali a gente tem até o caso das termófilas, que são essas que conseguem sobreviver a altíssimas temperaturas. De uma maneira geral, a gente tem as bactérias comuns, né? Podem ser patogênicas ou não, né? Que são as bactérias do domínio bactéria mesmo. Então a gente tem as cianobactérias, que são aquelas... Então nesse domínio bactéria, você tem ali as cianobactérias, né? São os produtores de oxigênio, vivem em ambiente marinho e tudo mais. Né? E a gente tem as bactérias heterotróficas ou heterótrofas, que são aquelas bactérias que a gente conhece de um modo comum, que habitam a nossa pele, nosso intestino, determinada região do corpo, causadoras de doenças ou não. A gente tem muitas bactérias que são boas, que ajudam o nosso corpo, enfim. E a gente tem o domínio eucariota, que já são daqueles animais, daqueles seres vivos que possuem o núcleo individualizado. Então você começa nos protistas, tem os fungos, tem os animais, tem as plantas. Né? Bactéria, como a gente conhece, domínio bactéria. Como cianobactérias ou algas azuis, domínio bactéria. No domínio Archaea, você vai ter apenas aquelas que são extremas, como o caso das termófilas. E qual a importância ou função dessas bactérias? O que elas fazem? Qual a importância delas? A gente vai ver que as bactérias elas têm uma função muito importante juntamente com os fungos em relação à decomposição. Quando você tem matéria orgânica disposta no ambiente, você tem a ação de fungos e bactérias fazendo a decomposição daquela matéria orgânica. Tá, e aí? Qual a função disso? Vai apodrecer o alimento? Sim. Ele vai começar a agir naquele alimento fazendo o quê? Transformando aquela matéria orgânica presente nos animais. Ele vai utilizar aquilo, mas ele também vai lançar no ambiente em forma de material inorgânico, que vai ser absorvido pelos vegetais para
continuar todo o ciclo de produção de energia, fotossíntese, formação de açúcar, enfim. Então, essas bactérias de fungos, falando aqui das bactérias, né, no reino Monera, elas vão ser decompositores. Elas estão presentes em todos os níveis de uma cadeia alimentar. Quando você olha para a estrutura de uma cadeia alimentar, você tem os produtores, consumidor primário, terciário, quaternário. Bactérias e fungos que são decompositores pegam todas as camadas dessa cadeia alimentar. Por quê? Porque ela consegue degradar tanto o vegetal quanto o animal, ou qualquer ser vivo, transformando a matéria orgânica daquela matéria morta, daquele corpo morto, em devolvendo ele para o ambiente. Então a importância deles é essa, devolver para o ambiente aquela matéria orgânica que estava naquele corpo morto. A gente tem eles também muito presentes. A gente também tem essas bactérias aí muito atuantes na questão alimentícia. Você tem aí bactérias sendo usadas para produção de alimentos, basicamente derivados de leite. Então você tem aí iogurte, você tem o caso do leite fermentado, que contém aí lactobacilos, que são bactérias boas. Então esse lactobacilo ele vai agir aonde? Na sua... ali está escrito flora intestinal, mas não usem mais esse termo. Tá? O termo correto é microbiota intestinal. Então, você tomando essa bebida, o que vai acontecer? Ela é riquíssima em lactobacilos vivos. Bactérias vivas ali dentro mesmo. Só que são boas. Então, quando você ingere, ela vai ficar lá no seu intestino, ajudando o seu intestino a ter um funcionamento melhor. Então, é uma coisa boa. São bactérias simbióticas, não te causam mal, ficam lá na delas, conseguem sobreviver e não te trazem nada de mal. Você tem aí as bactérias participando do ciclo do nitrogênio. Você, às vezes, tem aquele nitrogênio, uma conformação ali que os organismos vivos daquele ambiente, vegetais, não conseguem assimilar. Tá? E aí você vai ter essas bactérias trabalhando esse nitrogênio para que ele consiga ser absorvido. Então ele vai estar muito atuante aí na fixação e na disponibilização desse nitrogênio para os vegetais. A gente sabe que 3 compostos principais aí para você ter um vegetal saudável, para ele conseguir se manter bem no ambiente. NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esse NPK são micronutrientes de suma importância para aqueles vegetais. E um micro-organismo que muitas vezes a gente pensa, bactéria é coisa ruim, bactéria só traz doença. Não, ela está ali naquele ambiente disponibilizando nitrogênio para que aquele vegetal consiga se nutrir. Então, é uma coisa boa. Então, você tem essas bactérias muito presentes também na biotecnologia. Essa bactéria meio que vai ser utilizada para a formação de um novo DNA ou para a modificação de determinado alimento. Então, todo alimento que você vê com esse triângulo amarelo e essa letra T, quer dizer que aquele alimento foi geneticamente modificado. Ou seja, você usou da biotecnologia, você utilizou de bactérias para você fazer uma modificação no DNA daquele alimento, né, para poder gerar ele. Que modificação é essa? Não sei, às vezes vamos supor, o pé de arroz. Sei lá, o arroz vive em determinado ambiente, mas eu quero plantar ele nesse aqui. Então a biotecnologia vai lá, faz toda uma mudança estrutural no DNA daquele pé de arroz, que dá a ele a habilidade, a característica de sobreviver naquele ambiente que ele não sobreviveria. Através da biotecnologia você consegue fazer isso. Então, se você pegar alimentos que tem essa letra T, esse símbolo transgênico, e você olhar lá no rótulo dele, na parte de trás, nas informações, você vai ver que tem o nome das bactérias que foram utilizadas. Vou ver se eu consigo arrumar um exemplo aqui em casa para mostrar para vocês. Só não voltei. Então, consegui achar aqui um exemplo em casa. A gente tem o famoso biscoito da vaquinha, tá? Biscoito de leite maltado. Não estou fazendo propaganda, óbvio, foi o que eu achei aqui para dar o exemplo. E ele tem a letra T. Ele é um alimento transgênico. Tá? E se eu olhar no rótulo dele, tem lá, ó, espécies doadora do gene do amido de milho. Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridocromogenes e Zea mais. Então, essas foram as espécies de bactérias utilizadas para você ter uma modificação no amido de milho que é utilizado nesse alimento. E você tem bactérias simbióticas. Você tem bactérias ali que vivem no seu intestino e não te causam mal nenhum. Simplesmente elas vão ajudar ali no processo de degradação de substância. Claro, exemplo clássico, tolerantes à lactose.
Então o cara tomou, esqueceu, comeu o bolo, nos ingredientes daquele bolo tinha leite. O cara comeu, aquela lactose, aquele açúcar vai para o intestino e não vai ser degradado, porque ele não tem as enzimas, no caso a lactase, para quebrar aquele açúcar. E o que vai acontecer? Essas bactérias que vivem no ambiente ali do intestino vão fermentar aquele açúcar. Aí vai trazer uns probleminhas ali, gases, diarreia, desconforto, inchaço da barriga, mas não é porque elas são ruins. É porque o nutriente está lá, elas vão se alimentar. Mas aí o problema é porque você não produz a enzima que degrada aquele açúcar. E as bactérias também vão ficar ali, essas bactérias boas vão combater bactérias ruins, impedindo que você tenha determinadas doenças. Então elas agem ali também em simbiose com você, te ajudando nesse sentido. Tanto na questão digestiva, quanto na questão de defesa, digamos assim. E tem animais como os ruminantes, boi, cabra, enfim, que eles se alimentam de grano, matéria vegetal, celulose. Eles não conseguem digerir a celulose, assim como nós. Quem faz a digestão dessa celulose nesses animais são as bactérias e os protozoários, que vão ter enzimas ali específicas para degradar aquilo. Então, bactérias boas, está ajudando aquele corpo a se manter. Até porque se os ruminantes não conseguissem tirar energia, tirar açúcar, tirar seus nutrientes do capim, ele não ia conseguir sobreviver. Então, as bactérias estão aí numa função muito positiva para esses animais. E, como eu falei para vocês, as bactérias são células procariontes. E aí ela vai possuir partes específicas. Membrana plasmática, óbvio, que vai delimitar o conteúdo celular. E vai ser ali aquela membrana permeável. Ela vai permitir a troca de substâncias, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então a gente sabe que as bactérias são células. Tá? Parede celular impede a invasão por patógenos. As bactérias elas são atacadas ou por outras bactérias ou por vírus, como a gente falou lá dos bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias. Então meio que essa parede celular vai agir impedindo ali, protegendo aquela bactéria. A gente tem a cápsula, que vai ser uma camada ali a mais que vai ajudar a bactéria a não perder água, tá? Vai ajudar ali no sentido de proteção contra desidratação. Também vai ter um contexto ali da fagocitose, que é a digestão intracelular. Tem o nucleóide, na verdade não chega a ser um núcleo, é só uma região ali onde o material genético fica todo disperso. E a gente vai ter o flagelo, que vai atuar no sentido de locomoção. Então a gente tem aqui o exemplo de uma bactéria, lembrando que a parede celular das bactérias não é igual ao dos vegetais. Tá? Dos vegetais é formado por celulose. No caso das bactérias, ela é formada por peptídeo glicano, que é uma espécie que é um composto formado por aminoácidos e açúcares. E a membrana plasmática dessas bactérias vai ter conformação ali lipoproteica, tá? Só para a gente poder distinguir melhor uma da outra. Então, quando a gente fala de bactérias, a gente tem as gram-positivas e gram-negativas. Isso quer dizer o quê? É a coloração que essa bactéria vai apresentar ali na presença de um corante. Então, é um modo de você selecionar as bactérias logo de cara. As gram-positivas, elas possuem a parede celular mais simples, e elas assumem a coloração roxa meio azulada. E as bactérias gram-negativas são bactérias com a parede celular muito complexa, e elas assumem a conformação vermelha. Tá? Ambas ali vão poder ser patogênicas ou não, mas as mais difíceis de serem combatidas são as gram-negativas, que elas possuem uma parede celular rígida. E por que a gente precisa saber disso? Qual a importância disso? É você saber como tratar. Então, se eu sei que a bactéria é gram-positiva, ela tem a parede celular mais fraca, eu uso determinado antibiótico, ou eu faço determinado procedimento que não seja um remédio tão forte. Agora, se eu sei que a bactéria é gram-negativa, é uma bactéria mais com a parede celular mais forte, é uma bactéria mais complexa. Então, eu vou ter que determinar esse medicamento para a pessoa utilizar para poder matar aquela bactéria. Não adianta nada eu usar um medicamento que mata gram-positivo nas gram-negativas. Não vai surtir efeito, você só vai estar perdendo tempo com aquele tratamento e as bactérias estão se multiplicando dentro de você. Então o perigo é esse. Então gram-positivo e gram-negativo, conforme a coloração que elas vão assumir, as gram-positivas têm a parede celular mais simples e as gram-negativas têm a parede celular mais complexa. E aí a gente pode ter
tipos diferentes de bactérias. Então, em relação ao gram positivo, o que a gente tem aí? Bactéria causadora da pneumonia, como eu coloquei ali, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito bonita, quando você vê ela no microscópio, ela está bem amarelada. Esse aureus significa ouro. Tá? Tanto é que se você olhar lá na tabela periódica, o símbolo do ouro é o quê? AU, que é de aureum. Então, é uma bactéria que fica bem amarelona, bem bonita no microscópio. Clostridium botulinum, que é a causadora do botulismo. E quando a gente fala das gram-negativas, então quando você fala das gram-negativas, você tem ali um diplococo, né, uma bactéria com forma de coquinho, que é a Neisseria gonorrhoeae, que vai causar gonorreia. Você tem a Vibrio corollae, ali embaixo, que é a causadora da cólera. Você tem a Helicobacter pylori, que é a bactéria que vai estar presente lá em quem tem gastrite. Eu já fui infectado por essa bendita bactéria. O tratamento ali foi bem tranquilo, uma semana de antibiótico, depois eu fiz a biópsia de novo, não tinha mais bactéria. Tá? Então, conforme gram positivo ou gram negativo, como eu falei para vocês podem ter bactérias diferentes, podem ter bactérias patogênicas ou não, sendo que as gram negativas vão ser um pouco mais difíceis de combater e as gram positivas um pouco mais fáceis por conta dessa diferença da parede celular. E aí a gente tem a morfologia das bactérias. Você tem forma de coco ou cocos, né? E aí ela pode ter diversas conformações. Você pode ter um coco único, pode ter um diplococo, pode ter uma sarcina, pode ter uma tetrada, pode ter um estafilococcus, pode ter um streptococcus, que é quando ele forma cadeias. E aí você pode ter também forma de bacilo, pode ter bacilo único, pode ter bacilo duplo, pode ter vários bacilos, que é um streptobacilo, que é quando forma cadeia. Você tem as mais incomuns, que é em forma de apêndice, e você tem os outros tipos ali. A gente tem vibrião, tem espiroqueta, tem filamentos, tem hélice. Então são morfologias de bactéria que quando você olha na lâmina do microscópio, você já fala assim, é causado por uma bactéria que tem a morfologia tal. Então você já... Tá, qual o sentido de você saber a morfologia dessa bactéria? É no sentido de que você já vai focar o seu estudo naquela bactéria. Por exemplo, a doença que essa pessoa está é causada por um bacilo. Então você já vai focar em todas as doenças bacteriosas que são causadas por bacilo. Isso facilita o teu estudo ali, você ganha mais tempo na hora de fazer o estudo de caso, de pesquisar a doença daquela pessoa. E sim, os procariontes, as bactérias, elas precisam se nutrir. Então você tem as fotoautotróficas, que são aquelas que vão ser... Então as fotoautotróficas vão ser bactérias ali que vão utilizar do gás carbônico para poder produzir sua energia, para poder se nutrir. Então ela vai fazer aquele processo ali na presença de gás carbônico. Então as fotoheterotróficas vão utilizar a luz, né, os raios solares, a luz do sol para poder fazer o seu processo de alimentação. Mas por que elas são heterotróficas? Porque elas vão precisar utilizar compostos orgânicos, ou seja, o carbono que ela vai utilizar para a formação, para se nutrir, ela vai obter de fontes externas. Ela não consegue ali ela mesma se nutrir. Ela precisa de outro ser vivo fornecendo para ela aquele carbono. Então as quimiotróficas elas vão fazer ali, elas vão conseguir se nutrir oxidando materiais inorgânicos como nitrogênio. Então é aquele caso que eu falei para vocês, as bactérias que são usadas na agricultura que participam do ciclo do nitrogênio. E as quimiotróficas, a mesma coisa, elas vão precisar de outros seres vivos fornecendo para elas ali o material, o composto carbônico, para elas conseguirem se nutrir. Então você tem algumas diferenças entre umas e outras aí, mas então em relação à nutrição você pode ter ele se apresentando de 4 formas. E aí você tem o metabolismo das bactérias. Como que é o comportamento dessas bactérias em relação ao oxigênio, a presença de oxigênio ou não. Então você pode ter as bactérias anaeróbias obrigatórias, que são aquelas que para o seu processo de obtenção de energia, para o seu metabolismo, elas vão ter que estar na presença de oxigênio obrigatoriamente. Então, ela funciona basicamente como se fosse a nossa mitocôndria. Vai precisar de oxigênio para gerar energia. Então, ela vai ter que estar no ambiente com oxigênio. Então, vocês podem ter também, a gente pode ter as microaerófilas, que são aquelas que vivem muito bem em ambientes com baixa quantidade de oxigênio. Mas, se você tira ela daquele ambiente e coloca num ambiente com muito oxigênio, ela morre. Então ela prefere sobreviver ali em regiões com menos
oxigênio. Você tem as anaeróbias facultativas, elas são bem tranquilas. Se elas estão na presença do oxigênio, elas conseguem sobreviver tranquilo. Se elas não estão na presença do oxigênio, elas também conseguem sobreviver. E aí elas vão fazer o processo de fermentação para poder obter sua energia. E você pode ter também as anaeróbias estritas. O que isso quer dizer? Elas não vivem na presença de oxigênio de maneira nenhuma. Elas não têm aparato, elas não têm enzimas dentro delas para poder sobreviver na presença daquele oxigênio. E nem de qualquer outro composto oxigenado, como a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Por isso que quando você se machuca, você corta o dedo com, furou o dedo com prego enferrujado, é interessante que você coloque água oxigenada. Ele vai fazer aquelas bolhas, vai dar aquela borbulhada, justamente porque ele está oxidando aquela região ali. E quais bactérias que a gente tem que são anaeróbias estritas? Clostridium botulinum e Clostridium tetani, causador do tétano aí. Então você, jogando oxigenado naquela região, você vai poder matar aquela bactéria e impedir que ela se prolifere e descontamine. Então, em relação à reprodução das bactérias, a gente costuma pensar que ela só faz bipartição, ou seja, uma bactéria dá origem a duas, e por aí vai, ela só vai se multiplicando, mas ela pode assumir outras conformações em relação à reprodução. Tá? A mais simples é a bipartição. O processo aí de bipartição leva mais ou menos 20 minutos, então são bactérias que se proliferam bem rápido. Basicamente, você tem lá a bactéria-mãe, ela vai se dividir formando duas bactérias-filhas. E aí essas bactérias-filhas também vão se dividir em mais duas, mais duas, mais duas, e aí você tem toda uma replicação aí exponencial, muito rápida. Então você pode ter a transformação, que realmente a bactéria vai sofrer uma transformação. O que ela faz? Em determinado ambiente pode ter ocorrido ali a destruição de alguma outra bactéria. E aí esse pedaço de material genético dessa bactéria entra na bactéria saudável, ou seja, e se liga ao DNA dela, fazendo uma transformação realmente. Então a gente tem ali na segunda imagem, você tem fragmentos de DNA livre, um desses fragmentos entrou na célula bacteriana e se aderiu ao DNA daquela bactéria. E aí ela se tornou uma bactéria meio que nova. Ela sofreu uma espécie de mutação, mudou todo o material genético dela, por conta de uma molécula que entrou naquele material genético. Então ela sofreu uma transformação. Então a gente tem a transdução também, que aí vai depender da presença de bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias. Então esse bacteriófago ele pode levar o material genético de uma bactéria para outra. Ele consegue ter fazer esse processo de fazer a transdução. Ele leva um pedaço de DNA de um organismo procarionte para outro. E aí você tem a assimilação daquele material genético e aí você tem uma nova conformação de DNA. Então você vai depender, nesse caso, de um outro organismo que é um bacteriófago. Então aqui no caso da conjugação, você vai ter aí a interação da pile ou dos pilos daquela bactéria, que são pelinhos sexuais. Eles vão formar uma espécie de ponte, como a gente tem ali na segunda imagem, nessa imagem aqui, mais na segunda parte dela. E você tem o transporte do plasmídio de uma bactéria para outra. Esse plasmídio vai ser uma parte do DNA que ele consegue se replicar sozinho, ele é independente. Então você tem a passagem desse plasmídio de uma bactéria para outra por meio daqueles pelos sexuais que formaram uma espécie de ponte. Então você tem algumas estruturas presentes nesse tipo de reprodução, é um pouquinho mais complexa, e você tem ali a passagem do plasmídio de uma bactéria para outra. E outras bactérias podem possuir ali esporos, elas podem formar esporos muito resistentes ao ambiente. Então fica meio que em estado de latência e quando aquela bactéria está num meio favorável, aquele esporo ele acorda e a bactéria começa a se reproduzir, a ter seu metabolismo, respiração, nutrição e tudo mais. O esporo seria um modo de defesa daquela bactéria, formando esporos mesmo. Aqui a gente tem duas animações, uma ali mostrando a conformação dessas bactérias, Então os pelos sexuais que eu falei para vocês são aqueles ali que ficam mais na parte de fora, são os menorzinhos, e nesse segundo GIF a gente tem a transferência do plasmídio. Olha lá, você tem a bactéria, ela forma a ponte com esses pilos, e aí o azulzinho passando de uma bactéria para outra. Aquilo dali é o plasmídio que está sendo enviado de uma para outra. É um método de reprodução também que pode ocorrer nessas bactérias. Então você tem Alexander Fleming, que era um gênio, assim, um cara era muito bravo, e ele trabalhava com bactérias.
Então ele tinha as plaquinhas de Petri dele, que são plaquinhas transparentes que a gente usa no laboratório, e colocava determinado meio de cultura, um açúcar ali para as bactérias sobreviverem ou algo do tipo. Então ele tinha lá várias placas. Certo dia ele saiu, foi fazer uma viagem. Quando ele voltou, as placas dele estavam contaminadas por fungo. Tá? E aí ele poderia ter feito o seguinte: contaminou, vou jogar tudo fora, não quero mais saber desse experimento, vou fazer outro. Mas não. O que ele fez? Ele observou que onde tinha fungo, a bactéria não crescia. Tinha uma certa distância ali e elas não se aproximavam de jeito nenhum. Ele começou a pensar, o que tem nesse fungo que a bactéria não cresce ali em volta? Tem alguma coisa inibindo o crescimento bacteriano. Começou a estudar, pesquisar, fez experimentos e aí ele descobriu a substância chamada penicilina, né, que é proveniente de um fungo do gênero Penicillium, né, e essa substância ela era capaz de combater as bactérias. E esse foi o primeiro antibiótico que a gente teve na história da espécie humana. Inclusive, ele sofreu modificações, é utilizado até hoje. Né? Essa penicilina é um antibiótico que consegue combater bactérias. E justamente é produzida por um fungo do tipo Penicillium, que contaminou as placas de Petri do Alexander Fleming, quando ele estava fazendo experimento, e com o seu intuito de cientista, ele procurou saber por que estava daquele jeito, por que aquilo aconteceu, por que não crescia bactéria ali perto, e aí ele descobriu essa substância. Então, muitas vezes um trabalho que parece estar dando errado, perdi meu trabalho e contaminou tudo. Na verdade, não. Ele conseguiu tirar um antibiótico, uma substância antibacteriana daquele experimento que deu errado. Então foi só uma historinha só para a gente poder contextualizar a aula. E aí a gente tem as cianobactérias, que são também conhecidas como algas azuis. São responsáveis ali pelo processo de eutrofização de determinada região. Então quando você tem muita quantidade de matéria orgânica num corpo aquático fechado, você tem a proliferação dessas cianobactérias tomando toda a superfície daquele ambiente. Então eu mesmo já vi ele passando na beira da estrada, ali perto da Estrada da Pedra, já vi ambientes eutrofizados, pequenas poças de água, ou tipo uma espécie de valãozinho assim, onde tem coberto por essas cianobactérias. Então, aqui a gente tem um exemplo microscópio delas, a gente vê que ela é bem alongada, formada por células verdinhas aí. Elas fazem fotossíntese, elas são sintetizantes, elas possuem clorofila, mas não possuem cloroplasto. Por isso que elas assumem essa forma, essa cor verde, porque elas possuem clorofila, mas não está dentro dos cloroplastos como nos vegetais superiores. Ele fica meio que disperso ali dentro daquela célula. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Trouxe algumas curiosidades, algumas coisas para contextualizar a aula e espero que vocês tenham gostado. Então, foquem nos exercícios, estudos dirigidos. Qualquer dúvida a gente vai tirar na nossa aula do Zoom, tá bom? Valeu, galera. Obrigadão.